Muito bem, a gente então também vai falar, né, com o Carlos Pisolotto, né, que também esteve nesta quarta e nesta quinta-feira em Arroio do Tigre, aqui no Campo Show, realizando então uma palestra, né, sobre toda essa questão de manejo de doenças frente à condição climática laninha. Pisolotto, né, o inicial da tua palestra, né, sobre esse manejo de doenças nessas condições climáticas. O que de principal se pode falar para o produtor fazer esse manejo diante do cenário que nós estamos encontrando? Olá, obrigado por ter nosso convite. Olá, Roger, olá, associados da Cotriel, sempre um prazer estar participando com vocês aqui, né, onde a gente pode gerar muita informação e difundir muita informação também, né. Então, dentro desse cenário de condição climática, quando a gente olha para doenças na cultura da soja, né, é um cenário totalmente distinto do que a gente viu no passado. Ano passado nós tivemos um ano de El Niño, chuvas acima da média, questão mesmo de temperaturas noturnas ainda nesses meses de janeiro, fevereiro, um pouco abaixo, né, do que a gente tem comumente, né. Então foi um ano que favoreceu aí a ocorrência de doenças, né, principalmente quando a gente olha, né, para a questão da ferrugem, como eu mencionei. Só que nessa safra, safra 24-25, a condição climática é totalmente distinta. E olhando para isso, a gente precisa também entender cada cenário. E entendendo cada cenário, nós precisamos utilizar alguns pontos importantes para adotar os manejos de doenças, né? O primeiro deles, eu sempre trago, se a tua região recebeu chuva ou não. Esse é um ponto crucial. Por quê? Porque tem que fechar o tal do triângulo da doença, né? Tem o patógeno, tem o hospedeiro, mas precisa ter condição climática, certo? Um outro ponto importante é a questão de fitotoxicidade, que deixa muita gente assustado também, né? E principalmente nesses anos de maior estiagem, com altas temperaturas, nós temos um risco maior, né? Principalmente quando a gente olha para esses produtos aí, a base de proteoconazol, tebuconazol. Então, sempre importante associar o mancozeb nessas aplicações, olhando, claro, né? O mancozeb é uma fonte importante de zinco, manganês, né? Tem essa ação, vamos chamar assim, como cofator enzimático na planta, né? E principalmente olhando para a questão de redução também da fitotoxidez, né? Quando a gente associa esse mancozeb. Um outro ponto importante que a gente tem visto dentro desse cenário é a utilização dos biofungicidas, né? Onde teve manejo que nós posicionamos bactérias, né? Do gênero Bacillus ou até mesmo o tricoderma, né? Gênero de fungo importante também, sendo muito utilizado na agricultura. A gente vê uma resposta bem interessante, quando principalmente crescimento radicular, né, manutenção de área foliar, né, uma planta que, vamos chamar assim, no popular, engalhou melhor, né. Então o biofungicida também passa a ser uma ferramenta interessante para mitigar esse estresse oxidativo que a planta vem passando, por toda aquela questão também vinculada à regulação e abertura estomática, né. Então também tem um benefício bem interessante o uso do biofungicida dentro do sistema. Um outro ponto que a gente pode salientar aqui dentro desse nosso checklist, né, é a questão de horário de aplicação, né. Dentro desse cenário as aplicações precisam ser noturnas, né, principalmente nessas regiões onde a gente tem esse déficit hídrico severo, né, e temperaturas aí durante o dia que vão ultrapassar 35, 36, 37 graus, né. Então buscar momentos do dia onde eu tenha temperatura mais baixa, umidade relativa do ar mais alta. Um outro ponto importante que a gente traz, né, a questão toda do extrato de alga como mitigador de estresse, né, a base de ascofilum nodosum, principalmente para a produção desses antioxidantes naturais da planta, né, ácido glutâmico, né, precursor da glutationa, prolina, né, são esses antioxidantes naturais da planta que vão auxiliar nesse momento em que a planta passa pelo déficit hídrico, né, onde tem essa fotorrespiração ocorrendo intensamente, né. E um outro ponto importante é a questão de doses crescentes de mancozeb. Eu vejo que muito importante dentro desse sistema, como eu falei para vocês, a questão, né, de ser um importante cofator enzimático dentro do sistema, né, olhando para a planta, né, fonte de manganês e zinco, né, essas doses crescentes aí, como vocês mesmos produtores costumam chamar daquela reverdejada na planta, né, questão muito importante dentro desse cenário que a gente vem passando, né. E por último a questão toda, né, dos manejos. Nessas regiões que vêm sofrendo com estiagem severa, temperaturas elevadas, né, sugestão, né, vamos olhar para as safras passadas, que também foram marcadas por estiagem, 21, 22, 22, 23, manter as aplicações de inseticida, controlar o cascudinho, ácaro, trips, né, encosta junto ali o mancozeb, né, principalmente olhando para essa questão que a gente explicou aí, fisiológica na planta, né, mas principalmente para a questão também de proteção de doença, né. É claro que há regiões que vem chovendo com uma maior frequência, né, você pode trabalhar com produtos e misturas de triazol, mesilurina, né, e um outro ponto, claro, olhar para
para questões de áreas irrigadas, áreas ou que vem chovendo frequentemente, né, a gente consegue manter um manejo muito próximo do que a gente vinha trabalhando nos outros anos. Pisoloto, cada ano é um ano diferente, então o que se tem que olhar principalmente é a condição da lavoura e, é claro, né, procurar fazer da melhor forma que se torne mais eficiente, quando possível, né? Então o que se pode controlar é como o produtor maneja a lavoura dentro das condições que tem. Exatamente, é com base nessas tomadas de decisões, né, Roger, que a gente consegue mitigar um pouco desse estresse oxidativo que a planta vem passando, né? Então, tomando as melhores decisões, né, olhando para essas questões que eu trouxe nessa checklist, a gente consegue ser mais eficiente. Muito bem, Carlos Pisoloto da CCGL falando então sobre manejo de doenças frente à condição climática Laninha aqui durante o Campo Show Cotriel realizado em Arroio do Tigre.